Olá! A ciência tem avançado através de descobertas que vêm proporcionando ao homem oportunidades de prolongar consideravelmente seu tempo vital, refletindo-se na sua expectativa de vida. O homem vem perseguindo essa intenção desde a era primitiva, buscando entender as questões de vida e morte como inquietações fundamentais. Nesta aula, falaremos sobre a saúde do adulto e do idoso e sobre as principais doenças prevalentes nesta fase da vida dos indivíduos. É importante lembrar que há grupos de doenças que vocês devem dar maior atenção. Diante disso, a investigação sobre doenças passa a ser necessidade essencial para a sobrevivência dos homens. Muitas investigações em torno da saúde do adulto, e aí entende-se adulto pela idade entre 20 e 59 anos, têm como objetivo compreender o processo de saúde e doença, sendo que alguns contemplam as situações crônicas de saúde especificamente. Dentro desse esforço de ampliar a discussão sobre o processo de saúde e doença, busca-se compreender a condição crônica de saúde do adulto numa perspectiva de viver com saúde, uma vez que as pessoas nessa condição buscam promover adaptações de modo a equilibrar os danos e limitações causados pelas doenças, ou situações de vida ou com medidas de promoção de saúde. Os programas que envolvem a saúde do adulto são saúde do homem, saúde da mulher e doenças mais incidentes nesse grupo. Citamos aí a hanseníase, tuberculose, diabetes mellitus e hipertensão arterial. Passaremos então a falar de cada um dos componentes da saúde do adulto, iniciando pela saúde da mulher. Como já tivemos um tópico com a aula exclusiva de saúde da mulher, seremos breves nessa fala. O programa de atenção à saúde da mulher envolve ações que abrangem a assistência em todas as fases da vida, clínico-ginecológica, no campo da reprodução, que é o planejamento familiar, pré-natal, parto e puerpério, como nos casos de doenças crônicas ou agudas, que é o câncer do colo de útero e mama. O conceito de assistência reconhece o cuidado médico e de toda a equipe de saúde como ato de valor às práticas educativas, entendidas como estratégia para a capacidade crítica e autonomia das mulheres. Diferentemente das mulheres, os homens não costumam procurar os serviços de saúde. A baixa procura tem um fator cultural como uma das explicações. O homem é criado para ser provedor, ser forte, não chorar, não adoecer. Para muitos, doença é sinal de fragilidade e de fraqueza. Isso faz com que não busquem antecipadamente ajuda nos serviços de saúde, levando-os à morte por doenças que, se diagnosticadas mais cedo, poderiam ser evitadas. Os homens estão mais expostos aos riscos de adoecerem por problemas relacionados à falta de exercícios físicos, alimentação com excesso de gordura, aumento de peso e à violência por causas externas, como brigas, acidentes no trânsito, assassinatos, homicídios e outros. É importante reverter o preconceito e sensibilizar os homens para a mudança dessa forma de pensar e agir. Por isto, é necessário que seja dado um direcionamento para que o homem procure a unidade básica de saúde, buscando a prevenção e o tratamento de doenças. Os problemas mais comuns que afetam a saúde dos homens são a disfunção erétil, o câncer de próstata e de pênis. Assim, vamos detalhar cada um deles. Iniciaremos pela disfunção erétil. A disfunção erétil é popularmente conhecida como impotência sexual e pode ser de grande importância, pois esta repercute na vida familiar e no convívio social do indivíduo, muitas vezes sendo causa de sofrimento psíquico para ele. A disfunção erétil afeta principalmente homens da faixa etária mais elevada, mas pode também estar presente em indivíduos mais jovens. A disfunção erétil pode estar relacionada a causas orgânicas e psicológicas, e dentro destas vamos destacar psicológicas, ansiedade e depressão, causas orgânicas, devido a hipertensão, diabetes, alterações hormonais, uso de drogas, pode ser fumo, álcool, antidepressivos, maconha, cocaína, heroína e outros. Vamos falar do câncer de próstata.
O câncer de próstata surge quando, por razões ainda não conhecidas pela ciência, as células da próstata, que é a glândula que se localiza na parte de baixo do abdômen do homem, passa a se dividir e se multiplicar de forma desordenada, levando à formação de um tumor. Alguns desses tumores podem crescer de forma rápida, espalhando-se para outros órgãos do corpo, podendo levar o homem à morte. Uma grande maioria, porém, cresce de forma tão lenta que não chega a dar sintomas durante a vida e nem ameaçar a saúde do homem. A prevalência de câncer de próstata se dá em homens com idade superior a 50 anos e naqueles com história de pai ou irmão com câncer de próstata antes dos 60 anos. Sabe-se que a adoção de hábitos saudáveis de vida é capaz de evitar o desenvolvimento de certas doenças, entre elas o câncer. No entanto, não são conhecidas formas específicas de prevenção do câncer de próstata. O câncer de pênis. O câncer de pênis é um tumor raro, com maior incidência em indivíduos a partir dos 50 anos de idade. Muito embora, tumores malignos do pênis podem ser encontrados em indivíduos jovens. Este câncer atinge o pênis, que é o órgão sexual masculino. Está muito ligado às condições de higiene íntima do indivíduo e às baixas condições socioeconômicas e de instrução. Outros problemas comuns que afetam a saúde dos homens, mas que não são exclusivamente relacionadas a ele, são eles: o alcoolismo, o tabagismo, drogas ilícitas e violência. Atualmente, as pessoas têm adoecido e morrido mais por causa de doenças crônicas, que são aquelas que demoram meses ou até mesmo anos para se manifestar. Às vezes, já com complicações para a pessoa. As doenças que citamos são muito comuns e faz parte do seu trabalho cotidiano identificá-las e apoiar as famílias para o melhor cuidado. É interessante que você tente identificar e mapear com a equipe de saúde quais são as doenças crônicas mais frequentes no seu território de atuação e da equipe e busquem oferecer estratégias para abordá-las. Mas e sobre doenças crônicas? O que você, agente de saúde, pode fazer? Vamos falar sobre hipertensão arterial. A hipertensão arterial é quando a pressão que o sangue exerce nas paredes das artérias para se movimentar é muito forte, ficando acima dos valores considerados normais. A pessoa é considerada hipertensa quando sua pressão arterial estiver maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio, popularmente conhecida como 14 por 9. É importante que a verificação seja feita várias vezes de forma correta, com aparelhos calibrados e por profissionais capacitados. É uma doença crônica que, se não controlada, pode ser causa de várias doenças, principalmente o acidente vascular cerebral, chamado derrame, e o infarto. Pode também afetar os rins, a visão, o cérebro, os membros inferiores e ter complicações graves e até mesmo levar à morte. Geralmente, a hipertensão não tem causa conhecida ou definida. No entanto, existem fatores considerados de risco que podem favorecer o seu aparecimento. Fatores de risco que podem levar as pessoas a se tornarem hipertensas. Vamos citá-los: excesso de peso, alimentação inadequada, rica em gorduras, excesso de sal, baixo consumo de frutas, verduras e legumes, bebida alcoólica em excesso, fumantes e aqueles que não praticam atividade física regularmente, ainda diabéticos que têm familiares hipertensos. Tais fatores de risco são comuns a outras doenças crônicas, como AVC, câncer e outras. Vamos ver então como você pode atuar junto à sua comunidade. Seu papel como agente de saúde. O agente de saúde pode atuar de duas formas. Primeiro, junto às pessoas que não têm diagnóstico de hipertensão, mas possuem os fatores de risco. E segundo, em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão. Então vamos detalhar essas ações.
Primeiro, junto às pessoas que não têm o diagnóstico de hipertensão, mas possuem os fatores de risco. Assim, vocês devem atuar estimulando a adoção de hábitos alimentares saudáveis com baixo teor de sal, baseados em frutas, verduras, derivados do leite desnatado. Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou o seu abandono. Estimular a realização de atividades físicas regulares a serem iniciadas de forma gradativa e sempre com orientação médica. Orientar e verificar regularmente a pressão arterial e orientar para o agendamento de consulta na unidade básica de saúde. Já em relação às pessoas com diagnóstico de hipertensão, vocês vão identificar os hipertensos de sua área de atuação e preencher a ficha B do hipertenso, de forma a alimentar os dados do SIAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica. Verificar o comparecimento às consultas agendadas na unidade básica de saúde. Realizar busca ativa dos faltosos nessas consultas. Perguntar sempre à pessoa com hipertensão e que tenha medicamentos prescritos se está os tomando com regularidade. Se houver dificuldades nesse processo, informar a equipe quais são e planejar ações de enfrentamento. Estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável, se está cumprindo as orientações de dieta, atividade física, controle de peso, se reduziu ou parou de fumar e de consumir bebidas alcoólicas. Estimular também a adoção de hábitos alimentares saudáveis com o baixo teor de sal, baseados em frutas, verduras e derivados de leite desnatado. Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou o seu abandono. Orientar sempre sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde. Estimular a realização de atividades físicas regulares, estimular a participação em grupos de autoajuda e fazer o acompanhamento da pressão arterial conforme a orientação da equipe de saúde. Diabetes mellitus. O que é o diabetes? O diabetes é uma doença que acontece quando o organismo produz pouca ou nenhuma insulina, que é o hormônio responsável pela redução da glicose no sangue. Assim, quando esse hormônio não funciona, ocorre o acúmulo de glicose no sangue e com isso o corpo inteiro adoece. São fatores de risco para a doença: obesidade, história familiar, não praticar atividade física, que é o sedentarismo, a hipertensão arterial e o colesterol e o triglicérides elevados. O diabetes pode ser classificado em dois tipos mais frequentes. O tipo 1, que pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente em crianças e adolescentes, ou de forma lentamente progressiva, geralmente em adultos. Necessita de uso diário de insulina para ser controlado. Já o tipo 2 normalmente ocorre após os 40 anos e usualmente se controla apenas com a dieta, atividade física e ou medicamento oral, se necessário. São sinais e sintomas da doença tanto do tipo 1 quanto do tipo 2. Aumento do volume da urina, sede intensa, emagrecimento e fraqueza, fome excessiva. Outras queixas podem ocorrer, como dores nas pernas, piora da visão, coceira e corrimento vaginal. O cuidado integral às pessoas com diabetes e sua família é um desafio para a equipe de saúde, especialmente para poder ajudá-las a mudar o seu modo de viver, o que estará diretamente ligado à vida de seus familiares e amigos. Aos poucos, elas deverão aprender a gerenciar sua rotina com o diabetes em um processo que vise qualidade de vida e autonomia. Seu papel como agente de saúde. Junto às pessoas que não têm diagnóstico de diabetes, mas possuem os fatores de risco. Atuar identificando na sua área de atuação, a partir dos fatores de risco, membros na comunidade com maior risco para o diabetes, orientando-os a procurar a unidade básica para avaliação. Estimular a adoção de hábitos alimentares saudáveis. Orientar a redução ou abandono do consumo de bebidas alcoólicas, assim como a redução
e ou eliminação do tabagismo. Estimular a realização de atividades físicas regulares. Esclarecer à comunidade, por meio de ações individuais ou coletivas, os fatores de risco para o diabetes, orientando sobre as medidas de prevenção e estimular essas pessoas a uma visita à equipe de saúde, para orientação pelo médico e ou enfermeiro. Em relação às pessoas com diagnóstico de diabetes, você deverá identificar as pessoas com diabetes na sua área de atuação e preencher a ficha B do diabético para alimentar os dados do CIAB. Verificar o comparecimento às consultas agendadas na unidade básica e realizar a busca ativa desses faltosos. Perguntar se está tomando com regularidade os medicamentos, estimular o desenvolvimento de hábitos de vida saudável e adoção de hábitos alimentares saudáveis. Orientar a redução do consumo de bebidas alcoólicas ou seu abandono, assim como orientar sobre a importância da adesão ao tratamento e seguir as orientações da equipe de saúde. Estimular a realização de atividades físicas regulares e estimular também a organização de grupos de ajuda mútua, como grupos de caminhada, de estímulo à alimentação saudável, entre outros. Fazer a participação em grupos de orientação a esses pacientes, assim como fazer o acompanhamento da glicemia conforme orientação da equipe de saúde. Orientar sempre para escovar corretamente os dentes após as refeições e cuidado redobrado, especialmente com os pés, examinando sempre diariamente e, constatando qualquer alteração, é ideal que comunique à equipe de saúde. Sempre orientar esse paciente a lavar os pés com água morna, nunca água quente, e secá-los muito bem, especialmente entre os dedos. E lembre-se, fique atento, com acesso à medicação adequada, se necessário, bons hábitos alimentares, práticas saudáveis e bom acompanhamento da equipe de saúde, a pessoa com diabetes será capaz de levar uma vida ativa e reduzir o risco de desenvolver complicações. Vamos agora falar sobre a hanseníase. A hanseníase, conhecida também como lepra ou doença de Hansen, é uma doença infecciosa crônica causada pela bactéria denominada de Mycobacterium leprae e afeta principalmente a pele, com aparecimento de manchas com alteração da sensibilidade e possível lesão de nervos periféricos e membranas mucosas. A hanseníase é uma doença bastante antiga e sua existência data de 600 a.C. e atinge vários países, sendo considerada uma das endemias de prioridade pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Pois, se não for descoberta e tratada precocemente, causa incapacidades no homem, levando à marginalização e à interrupção de sua capacidade produtiva. A hanseníase é fácil de diagnosticar, tratar e tem cura. No entanto, quando diagnosticada e tratada tardiamente, pode trazer graves consequências para os portadores e seus familiares, pelas lesões que o incapacitam fisicamente. Os principais sinais e sintomas da doença são manchas esbranquiçadas, acastanhadas ou avermelhadas com alterações de sensibilidade. A pessoa sente formigamentos, choques e cãibras que evoluem para dormência. Queima-se ou machuca-se sem perceber. Aparecimento de nódulos debaixo da pele, normalmente sem sintomas. Diminuição ou queda de pelos, especialmente das sobrancelhas. E falta ou ausência de sudorese no local, a pele seca. Vamos falar da prevenção da hanseníase. As incapacidades físicas nos olhos, nas mãos e nos pés podem ser evitadas ou reduzidas se os portadores de hanseníase forem identificados e diagnosticados o mais rápido possível, tratados com técnicas simplificadas e acompanhadas no serviço de saúde pelo SUS. Como é o modo de transmissão? Como se pega a hanseníase? O homem é considerado a única fonte de infecção da hanseníase. O contágio se dá através de uma pessoa doente, portadora do bacilo de Hansen não tratada, que o elimina para o meio exterior
contaminando pessoas com baixa imunidade, passando de uma pessoa para outra por meio de secreção das vias respiratórias e pelas gotículas de saliva. O contato direto e prolongado com o doente em ambiente fechado, com pouca ventilação e pouca luz solar, aumenta as chances de a pessoa se infectar. A maioria das pessoas é resistente ao bacilo e não adoece. A doença progride lentamente. Entre o contato com a pessoa doente e o aparecimento dos primeiros sinais, pode levar de 2 a 5 anos. Quando a pessoa doente inicia o tratamento para a hanseníase, ela deixa de ser transmissora da doença, pois as primeiras doses da medicação matam os bacilos, tornam-os incapazes de infectar outras pessoas. Vamos falar das orientações relacionadas ao controle da hanseníase. São elas: detectar em sua área de atuação pessoas com sinais e sintomas compatíveis com a hanseníase e orientá-las a procurar a unidade básica de saúde. Buscar sempre atendimento na unidade básica quando alguma pessoa se queixar de manchas sem sensibilidade no local ou locais sem manchas, mas sem sensibilidade local. Encaminhar toda e qualquer pessoa que resida ou tenha residido com o doente de hanseníase nos últimos 5 anos, que são os contatos intradomiciliares, para uma avaliação na unidade básica de saúde. Estimulá-la a realizar o autoexame, mesmo depois da avaliação, de acordo com a orientação da equipe. Sempre realizar a busca ativa dos contatos faltosos. Desenvolver ações educativas e de mobilização envolvendo a comunidade e os equipamentos sociais, que são as escolas, os conselhos de saúde, as associações de moradores e outros, abordando a importância do autoexame, o controle da hanseníase e combate ao preconceito. Qual é o papel do ACS junto às pessoas com diagnóstico de hanseníase? Será realizar a busca ativa desses faltosos e daqueles que abandonaram o tratamento. Supervisionar o uso dos medicamentos quando indicado e conforme o planejamento da equipe. Orientar a importância de realizar o tratamento correto. Nas visitas domiciliares, atender os usuários em ambiente arejado, com ventilação de ar. Isso é muito importante para vocês. Compartilhar com a equipe informações colhidas durante a visita domiciliar e preencher a ficha B da hanseníase para alimentar o sistema do CIAB. E se lembre, você não deve ter preconceito ou medo da doença. A hanseníase não se transmite facilmente num simples exame ou contato com quem tem a doença. Ela tem cura e, se tratada corretamente, não causa deformidades. Vamos então falar de tuberculose. A tuberculose, também chamada de TB, é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por uma bactéria. O termo tuberculose se origina do fato de a doença causar lesões chamadas tubérculos. Ela atinge os pulmões, podendo também se localizar em outros órgãos. Nos pulmões se denomina tuberculose pulmonar e nos outros órgãos, tuberculose extrapulmonar. Então, como é o meio de transmissão? Como se pega a tuberculose? A tuberculose é facilmente transmitida de pessoa a pessoa. Quando uma pessoa com tuberculose tosse ou espirra, a bactéria é expelida no ar, podendo assim contaminar outras. Por essa razão, a transmissão da tuberculose para outros membros da família, vizinhos e para colegas de trabalho é muito fácil se o ambiente não tiver boa ventilação. A ventilação constante e a luz solar direta removem as partículas e matam rapidamente os bacilos. A tuberculose pode acontecer em qualquer um, sendo favorecida por fatores como precárias condições de vida, desnutrição, alcoolismo, tabagismo e doenças como AIDS, diabetes, doenças renais crônicas, câncer e pelo enfraquecimento do sistema imunológico. A prevenção da doença. O doente com tuberculose deve ter o cuidado ao tossir ou espirrar, fazendo assim, cobrindo a boca e o nariz e nunca escarrar no chão. Deve manter o ambiente limpo e arejado.
A investigação e acompanhamento dos contatos é muito importante. Todos os contatos dos doentes de tuberculose, especialmente os que moram dentro do mesmo domicílio, devem comparecer à unidade de saúde para exame. Os sintomáticos respiratórios são aqueles que apresentam algum sintoma. Exemplo, tosse há mais de 3 semanas com presença de secreção purulenta deverão submeter-se a exame de escarro para o diagnóstico de tuberculose. Já os assintomáticos, que são aqueles sem sintomas, deverão realizar uma radiografia de tórax. A vacina contra a tuberculose. A vacina BCG confere poder protetor às formas graves. No Brasil, a vacina BCG é prioritariamente indicada para as crianças de 0 a 4 anos de idade, sendo obrigatória para menores de 1 ano. A presença de cicatriz da vacinação BCG não quer dizer que a pessoa não vai ter tuberculose, pois a vacina só previne as manifestações graves da doença. No entanto, todos devem recebê-la. Como é o tratamento? A tuberculose é uma doença grave, mas tem cura. O uso correto dos medicamentos todos os dias durante 6 meses garante o sucesso do tratamento. Seu uso incorreto ou a interrupção do tratamento sem orientação do serviço de saúde torna a bactéria resistente, dificultando a cura. Hoje, esse é um problema muito sério no Brasil e em outros países do mundo. A supervisão da tomada da medicação poderá ser feita com pelo menos 3 observações semanais nos primeiros 2 meses e 2 observações por semana até o seu final. As drogas deverão ser administradas preferencialmente em jejum, em uma única tomada ou em caso de intolerância digestiva, junto com uma refeição. A medicação é muito eficaz. Após 2 primeiras semanas do uso dos antibióticos, o doente deixa de transmitir a tuberculose. Mas atenção, ele ainda não está curado. A medicação contra a tuberculose pode curar praticamente 100% dos casos, desde que ela seja tomada sem interrupção por 6 meses. Vamos falar do seu papel como agente. Orientações gerais relacionadas ao controle da tuberculose. É sempre importante identificar os sintomáticos respiratórios nos domicílios e na comunidade. Encaminhar ou comunicar caso suspeito à equipe de saúde da família ou unidade básica de saúde. Orientar e encaminhar as pessoas que têm contato com o doente à unidade básica para consulta, diagnóstico e tratamento quando necessário. Orientar essas pessoas a fazer a coleta do escarro quando solicitado pela unidade básica. E orientar também para consumir alimentos saudáveis, estimular o consumo de líquidos e manter o ambiente limpo e arejado. Ainda verificar a presença da cicatriz da BCG no braço direito da criança. Isso é importantíssimo durante a visita. Caso não exista e não haja comprovante na caderneta, sempre encaminhar essa criança para a vacinação. Agora vamos falar da saúde do idoso. Sabe-se que as pessoas estão vivendo mais e o fenômeno do envelhecimento populacional, entre outros aspectos, está diretamente relacionado aos avanços da saúde pública. As vacinas, a melhoria de condições de saneamento ambiental, o maior acesso da população ao serviço de saúde, a maior cobertura da atenção primária à saúde em estados e municípios são algumas das conquistas alcançadas ao longo dos últimos anos. O programa Saúde do Idoso tem por alvo todo cidadão brasileiro com 60 anos ou mais de idade e tem por objetivo recuperar, manter e promover a autonomia e a independência dos indivíduos idosos, direcionando ações coletivas e individuais de saúde para esse fim. Esse programa visa estimular a prevenção de doenças comuns ao envelhecimento, prevenção de quedas e, ao mesmo tempo, o diagnóstico precoce de determinadas limitações próprias desse processo natural do indivíduo. Ao visitar as famílias onde há pessoas idosas, você deverá sempre verificar como e com quem mora esse idoso, o grau de escolaridade, o grau de dependência nas atividades de vida diária e nas atividades instrumentais da vida diária, se tem cuidador e quem é esse cuidador.
verificar também o esquema de vacinação, se há sinais de violência, risco de acidentes e quedas, se a residência é um ambiente seguro, se há o uso contínuo de medicamentos e se o idoso é acamado e necessita de cuidados. Vamos falar um pouco sobre a caderneta de saúde do idoso. A função primordial da caderneta de saúde da pessoa idosa é propiciar um levantamento periódico de determinadas condições do indivíduo idoso e de outros aspectos que possam interferir no seu bem-estar. A caderneta de saúde da pessoa idosa é preenchida no momento da realização da visita domiciliar, onde haja um morador com 60 anos ou mais, ou na unidade básica de saúde, quando a pessoa for consultar. Você, agente, é um dos principais responsáveis pelo preenchimento da caderneta. O preenchimento da caderneta de saúde do idoso se dá a partir da própria fala do indivíduo. É importante que seja resguardada a sua privacidade. Assim, deve-se deixar a pessoa que responde à vontade para citar o que lhe for conveniente. A caderneta é um documento que a pessoa idosa deve carregar sempre consigo e que pode, eventualmente, ser acessada por outras pessoas. Você deve reforçar que o idoso, ao comparecer à consulta na unidade básica, deve levar sua caderneta. Vamos falar de dicas importantes para seu trabalho de orientação para as pessoas idosas e seus familiares. Lembre-se, alimentar o idoso nem sempre é tarefa fácil. Horários regulares, respeito às preferências e hábitos culturais são fatores importantes para que a alimentação seja bem aceita. Orientar sempre o cuidador a fazer todas as refeições e não pular nenhuma delas. Lembre-se, o uso em exagero de sal, temperos industrializados, gorduras de origem animal como banha, toicinho, bem como frituras e alimentos com gordura deve ser evitado. Orientar sempre o idoso a beber de 6 a 8 copos de água por dia entre as refeições. Essa orientação é muito importante, porque os idosos geralmente não sentem sede. Caso o idoso possa mastigar, não há razão para modificar a consistência dos alimentos e para a utilização de sopas e purês. No caso de ausência parcial ou total dos dentes, ou do uso de prótese, pique, moa, corte ou rale alimentos mais duros, mas não deixe de oferecê-los. Você deve estar atento ao controle do peso do idoso. Em caso de dificuldade para engolir, é importante informar a equipe de saúde para avaliar esse idoso. Para facilitar a digestão e evitar a prisão de ventre, oriente o consumo de alimentos ricos em fibras, frutas, verduras e legumes. O idoso que ainda conserva a independência para alimentar-se sozinho deve continuar a receber estímulos para fazê-lo, não importando o tempo que leve. Sempre que possível, substituir frituras por cozimento. A água ou alimentos jamais devem ser oferecidos quando a pessoa estiver deitada. E é importante que o idoso esteja sempre sentado confortavelmente para receber essa alimentação. A prevenção de acidentes nessa fase da vida é muito importante. E um agravo importante e de grande repercussão para o idoso é a queda. Um ambiente seguro e sem risco de quedas é muito importante, uma vez que a queda em idosos é um problema de saúde. Além de contribuir para a diminuição da qualidade de vida das pessoas, a ocorrência da queda pode acarretar um gasto considerável, tanto do ponto de vista financeiro quanto do familiar e social. Assim, vamos falar sobre os principais pontos a serem observados por você na casa onde reside um idoso. Em caso de existência de problemas, deve-se ser alertados ao idoso, aos familiares e cuidadores, uma vez que esses fatores ambientais de risco são importantes causas de quedas na população idosa. Devem ser evitados tapetes soltos, ambientes com pouca iluminação, armários soltos, fios soltos, piso escorregadio e escadas. Conhecendo os fatores que podem causar uma queda, você poderá, junto com a equipe, planejar estratégias para prevenir que esta aconteça.
Independentemente da causa da queda, aquele indivíduo que referir ter caído 2 vezes ou mais no mesmo ano será considerado frágil ou em processo de fragilização. Mas o que é mesmo idoso frágil? O termo frágil, segundo o dicionário, tem os seguintes sentidos: quebradiço, pouco vigoroso. Desses significados, aqueles que nos ajudam a definir o idoso frágil são os que apresentam o idoso com algum tipo de debilidade ou alguma condição que lhe afeta o vigor físico ou mental. Ao buscar identificar esses indivíduos, estamos nos comprometendo a organizar ações específicas que tenham como objetivo final reverter parcial ou totalmente o quadro de debilidade e possa possibilitar a essa pessoa um maior grau de independência e autonomia, ou, em casos mais severos, dar condições dignas para que elas continuem vivendo. Para isso, deve-se contar com o apoio de toda a equipe de saúde. Outro ponto-chave na saúde do idoso é o uso de medicamentos. A utilização de medicamentos em pessoas com 60 anos ou mais deve ser sempre uma preocupação do profissional de saúde. O próprio funcionamento do organismo da pessoa idosa, que difere dos adultos jovens, bem como a possibilidade de interação medicamentosa, que é a interferência de um medicamento usado sobre o outro, indesejada, fazem com que o uso de medicamentos seja um fator de risco. Deve-se ter maior atenção com aqueles que fazem uso de mais de um tipo de medicamento, diferente ao dia, com os horários diversos, pois é comum o erro na administração deles pelo próprio idoso ou por terceiros. Vamos falar de orientações aos familiares, aos idosos e cuidadores quanto aos cuidados com o uso adequado da medicação. É importante lembrar que é colocar os medicamentos em uma caixa com tampa plástica ou de papelão, ou vidro com tampa, tomando cuidados de usar caixas diferentes para medicamentos e materiais de curativo ou materiais de inalação. Verificar com o médico a possibilidade de dar os medicamentos em horários padronizados, como café da manhã, almoço e jantar. Faça uma lista do que pode e do que não pode ser dado no mesmo horário. Guarde sempre os medicamentos longe do alcance das crianças e animais domésticos, em local seco, arejado, longe do sol, separado de venenos e de outras substâncias perigosas. Guardar suas embalagens originais e bem fechadas para evitar misturas e realizar o controle da data de validade desse medicamento. Ter sempre todos os medicamentos usados com suas dosagens e horários anotados na caderneta do idoso, ou fazer uma lista avulsa, caso ele não tenha caderneta. Recomendar que não se dê medicamentos no escuro para não ocorrer trocas perigosas desses medicamentos. Sempre conferir antes a dose, o nome do medicamento e o horário prescrito. Não ter como referência cor, tamanho do comprimido, pois podem mudar de cor e tamanho de acordo com o laboratório e fabricante. Ter sempre segurança quanto à quantidade no caso de medicamentos líquidos. Nunca substituir as colheres medida ou conta-gotas que vieram junto com o medicamento. Informar sempre ao médico se o idoso parar de tomar alguma medicação e não parar com essa medicação antes da orientação do médico quando os sintomas desaparecerem. Ao dar a medicação para o idoso, certifique-se de que ele engoliu. Nunca guardar medicamentos fora do uso ou vencidos. Sempre descartá-los. E sempre informar ao médico caso o idoso tenha dificuldade de engolir os remédios, para que assim possa trocar a medicação. Esses cuidados são importantes na tentativa de evitar problemas maiores e promover o uso correto das medicações, sendo fundamental para o bom andamento dos cuidados prestados ao idoso. A saúde bucal também é importante, e assim deve-se orientar a escovação com creme dental e o uso de fio dental. Nessa faixa etária são frequentes os distúrbios de audição, visão, déficit de memória e confusão mental. A coordenação motora do idoso deve ser observada pela família, pois pode interferir na correta remoção da placa bacteriana. Portanto, se necessário, deve-se orientar o cuidador para realizar essa escovação.
É essencial dar atenção especial ao idoso portador de prótese dentária. A higiene da prótese previne doenças bucais, como a cândida bucal, e promove melhor qualidade de vida. Orientar para oferecer bastante água durante todo o dia é muito importante para evitar a desidratação e manter a boca sempre úmida, diminuindo assim o aumento na concentração de bactérias que se instalam nela. Também é muito importante orientar os cuidadores sobre os sinais de alerta de quando levar o idoso ao hospital. São eles: em casos de confusão mental junto com febre, pois indica infecção grave que necessita de intervenção precoce. Em casos que o idoso apresentar sinais de volta por favor. Confundi ali. São eles: em casos de confusão mental junto com febre, pois indica infecção grave que necessita de intervenção precoce. Em casos em que o idoso apresentar sinais de pressão baixa, desmaio, tontura, calor repentino, pouca reação quando conversamos com ele ou estiver com a pele manchada parecendo mármore. Quando o idoso estiver com muita falta de ar, pois pode indicar infecção pulmonar ou problema cardíaco. Quando o idoso parar de urinar, que pode ser só por desidratação, mas pode também indicar que os rins estão falhando. Quando a velhice chegar, aceite-a, ame-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem, mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos anos. Estes ainda reservam prazeres. E assim chegamos ao final de mais uma aula. Até a próxima!